A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui em mais um dia de entrevista no nosso podcast do Culto na Roça. Hoje, pela primeira vez, nós temos um convidado homem, né? Geralmente, hoje a gente já tem umas 5, 6 entrevistas, sempre trouxe missionários, pastores. E hoje nós temos um pastor abençoado que trabalha na área de libertação. Então, se você tem interesse, né, sobre essa área, fica com a gente até o final, para você poder ser edificado através desse vídeo. Já quero aqui cumprimentar o pastor Saulo. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Como já conheço há muitos anos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Gente, pastor Saulo, eu tô aqui conversando com ele nos bastidores. Na verdade, ele já, né, conhecia a minha família, meus pais, me viu pequena e eu tô conhecendo ele agora pessoalmente, né? Já ouvi falar muito bem do senhor. E aí, uma área de libertação é uma área que as pessoas têm sempre me procurado, uma área que eu já estudei, já trabalhei muito nessa área. E eu falei, gente, quem eu vou levar para falar algo sobre na área de libertação? E na hora Deus colocou o Senhor no meu coração. Entrei em contato com a pastora Marcilene, depois minha mãe falou que ela, né, passou o contato do Senhor para ela. E aí eu falei, gente, eu vou chamar. E deu certo, tá aqui com a gente. Pastor, seja bem-vindo. E Obrigado. agora eu quero que você fale um pouquinho do senhor, né? Nós conversamos aqui um pouco. O senhor já conhecia meu pai, né? Trabalhou com ele. E hoje Deus criou essa oportunidade do senhor estar aqui com a gente. Mas conta para as pessoas que não conhecem o senhor, quem é o pastor Saulo? Então, eu fui para a igreja, eu estava com 8 anos de idade e fui criado dentro do internato presbiteriano. Eu tinha meus pais, mas eu achava muito interessante aqueles 167 crianças, né? E a igreja que eu dirigia, que eu frequentava, tinha a igreja dos adultos e a igreja das crianças e o internato. Inclusive, hoje nesse internato, saiu de lá desse internato, Somar, de Rubiataba, inclusive tem um senador lá que foi conhecido meu, que ficou internado. Tem um senador hoje, não vou falar em questão de nomes, mas aí eu estava em casa, brincando na porta de casa, e o evangelista que me levou para a igreja presbiteriana, e a maioria das crianças era do internato. Então eu interagia, brincava, jogava bola, banhava em represa junto com aquelas crianças. E aí eu cresci no meio de, de uma comunidade presbiteriana, instruído na palavra, no caráter, né? E, inclusive até eu estava conversando com um amigo meu, se alguém fumar maconha ali, eu não sei nem não sei nem discernir entre o cheiro da maconha e umas folhas queimadas, porque não envolvi com nada, né? Sempre dentro da igreja, sempre fazendo aquilo que Deus realmente chama a gente para fazer, vocaciona. E aí vim de Rubiataba para cá, para alistar no Exército, com 18 anos. E aí um tenente queria que eu ficasse no Exército, porque eu já jogava bola junto com o pessoal lá do Exército, que recrutava e já pôs eu para me servir. Só que minha mãe doente, né? Eu sou filho, nós somos 6 irmãos comigo, e eu fui um pequeno adulto, eu que tinha a responsabilidade de cuidar da minha mãe, que era doente. Nossa. E aí eu não servi o exército, aí com 21 anos eu casei, vim para cá, e aí já fui para uma igreja mais perto de casa, e eu estou até hoje na obra de Deus, fazendo a O senhor obra. sempre foi da igreja, nunca desviou, nunca Não, afastou? Sempre na igreja. sempre na igreja. Nunca afastei, nunca desviei. Sempre orando, como eu falo sempre na igreja que eu dirijo, a trilogia do crente: oração, jejum e meditação na palavra. Aí a gente percebe que há uma espiritualidade muito grande para firmar com Jesus e sobre as forças espirituais da maldade que se impõem contra a gente para querer desviar. Então, se a gente ficar firme nesse propósito,
não tem como afastar do Senhor nem esfriar, porque busca uma força geradora dentro da gente, que é o Espírito Santo, a nossa vida. E aí o senhor conheceu também sua esposa dentro da igreja? Conheci dentro da igreja, já estava com 20 anos dentro da igreja, foi criado dentro da igreja, nós casamos, inclusive no começo desse ano, nós fizemos a boda de pinho, 32 anos de casado. Nossa, que bênção. E até hoje nós estamos E o juntos. senhor começou a pastorear quando? Eu comecei em 93. Eu nasci em 92, então que tem 33 anos que o senhor pastoreia? 33 anos que eu pastorei. 48 anos de fé. 93, não, então o senhor, tem 31 anos por aí. Eu sou boa de conta, não. Então já tem muito tempo, mais de 30 anos que o senhor pastoreia. Já, assim, fiquei como itinerante pregando, 5 anos, Bahia, Minas, Mato Grosso, e fazendo a obra itinerante, né? Uhum. E depois eu comecei um trabalho de evangelismo nos lares, que eu amo evangelismo nos lares. E tinha lá de levar 200 pessoas. Falei, que multidão é essa? O que está tendo aí? Era o culto que eu fazia nos lares. E aí eu entrei em mais de 200 casas. E aí, aonde que vai ser o culto hoje? Onde vai ser a missa? Ou aonde vai ser? Eu falei, não, o irmão Saulo vai estar em tal lugar, assim, dava o endereço. E muita gente frequentava aí, não tinha como pôr o povo que estava atrás daquele trabalho que a gente fazia. Aí, por impulso do Espírito Santo, eu resolvi congregar aquele povo, por causa do amor em Cristo que ele tinha, de não deixar eles desamparados como ovelhas sem O senhor pastor. fazia um culto evangelístico, as pessoas aceitando a E Jesus. aceitando Jesus, no mesmo tempo libertação de obras de repreender espíritos obsessores, né? Pessoas que foram vítimas, né? Pessoas que vincularam em trabalhos com intenção malignas, com pacto, né? E eu fui ajudando a libertar, auxiliando aquelas pessoas a ser libertas. Então teve um acompanhamento desse processo de libertação, aí o senhor viu a necessidade de ter um lugar para amparar. Isso, e estou lá até hoje. E qual que é o nome daqui? É AD, mas que vencedor. Jardim Novo Mundo. Então já deixa aí, se vocês quiserem visitar a igreja do Pastor Saulo, né? É lá no Jardim Novo Mundo, depois eu vou deixar o Instagram aqui. E até hoje o senhor trabalha nessa área de ajudar as pessoas na área de libertação? Até hoje aí comecei a trabalhar em cima de cura interior, dos traumas. Fui percebendo que Satanás ele age por detrás dos traumas, né? A maior doença que mata a humanidade, primeiro é a raiz de rejeição, depois a raiz de amargura. E vai desencadeando as causas, mágoa, ódio, ira, revolta, rancor, opressão, depressão, obsessão, possessão, ciúme, medo, insegurança, aí vai mais de 200 tipos de causas. Isso é uma brecha. É por causa do lar em que a pessoa veio. Então, o lar que a gente foi criado que faz com que vai alinhar a nossa vida para o resto da vida. Porque o trauma é construído na mente como um castelo forte de pedras grandes e as pessoas não dão conta de conviver com aquele trauma. Rejeição, né, criado com vó, criado com tia, criado só com pai, criado só com a mãe. Aí o filho vai absorvendo aquilo na mente e aquilo vai construindo como se fosse um castelo forte. Aí vem a revolta, aí a mente busca refúgio para o crime, para as drogas, para a prostituição, porque a mente está ligada ao ambiente em que nós fomos criados. Então isso é construído. Enquanto a gente ora em cima e desassocia aquele trauma, aí a pessoa consegue ser liberta, consegue ter uma vida normal, porque o trauma ele foi desassociado. Então o mundo ele é mentalizado, né? Tudo que foi feito no mundo foi feito através da mente humana, os prédios, tudo que foi construído. Até nós fomos construídos através da mente de Cristo. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança.
E assim foi construído tudo através da mente de Deus. E o mundo ele foi construído através da mente humana, né? Tudo que a gente vai fazer passa na mente do homem, né? Então, o que acontece? Então, a mente ela busca refúgio em outras coisas devido à carência afetiva do pai, né? A falta da proteção da mãe. E assim vai acontecendo, vai desencadeando os traumas e as causas na vida das pessoas. Hoje, as igrejas não oram em cima de trauma. A pessoa é obreiro, consagra obreiro, missionária, evangelista, pastor, mas ele tem uma revolta para a terra. Ele tem um problema com o pai. Ele tem um problema com o dinheiro. Porque ele tem problema com o pai, tem problema com o dinheiro e tem problema no relacionamento. Então, o que acontece? E as pessoas não percebem isso. As igrejas chegam, ora, canta os hinos, lê a Bíblia, tira a oferta, prega e vai embora. Não trabalha em cima de causa e também não tem um ambiente onde pode tratar essas pessoas que veio do ocultismo, que veio da magia, que veio do encantamento, que veio de bruxaria com intenção ruim, que o mundo é intencionado, magnético e energético e mentalizado. Então o povo não entende isso e fica na igreja muito desenganado, com aquela esperança de ser liberto. Mas, na verdade, por detrás desse trauma, Satanás está agindo, é chamado de direitos legais que ele acha para entrar e roubar a paz, roubar a saúde, não deixa a pessoa prosperar, ter um casamento feliz, ter uma pessoa... Porque tudo está na mente. Pastor, então, assim, são áreas que precisam ser tratadas, Áreas que né? precisam ser tratadas. Com a oração específica, com acompanhamento de, com cura interior. Quando o senhor começou a trabalhar na área de libertação, o senhor entendeu, né, que aquela manifestação demoníaca ou aquela depressão que a pessoa estava passando veio devido de traumas. Veio devido de trauma, juntamente com o psiquismo. É o sofrimento que a pessoa levou até aquele momento. Tem pessoa que tem uma manifestação parecendo demoníaca. Trauma, a rejeição, a mágoa, o ódio, a ira, o rancor, a raiz de amargura, a ansiedade, a depressão, né? O medo, o ciúme, né? A insônia. Causas foram construídas e a pessoa, às vezes, tem pessoa que está dando surto no meio da rua, né? Por causa que está sobrecarregada a mente. Então, sempre eu prego, ensino que a gente tem que manter o equilíbrio mental. E por detrás disso, Satanás ele está sugando as nossas energias, que o mundo é energético. Né? Aqui no nosso meio tem o quê? Átomos, prótons, elétrons, né? Estão tudo aqui. Né? E o inimigo por detrás, que é uma força opressora de um espírito que ele age, né? Por detrás, sugando. É como pegar meu celular e carregar ele. Então ele suga isso da gente e luta para que a pessoa não seja liberta. Aí eles casam, têm seus filhos, e aquela maldição vai prosseguir até a quarta geração. Né? 50% da mãe, 50% do pai. Aí a pessoa já nasce num lar disfuncional. Né? Um lar que o pai não recebeu o carinho, o pai não recebeu o afeto da mãe. Então a gente dá aquilo que tem. E aí o que acontece? Aí vai formando famílias desestruturadas, disfuncionais, né, que muitas vezes não têm um conhecimento, os líderes das igrejas, da maioria, não têm um conhecimento para tratar aqueles traumas das pessoas que se tornam membro da igreja. Fica lá doente, depressivo, ansioso, parte para os medicamentos, né, e fica vivendo uma vida de hipocrisia e mentira. A paz do Senhor, a paz, tudo bem, irmão? Tudo na bênção, mas na verdade não está na bênção. Está com insônia, está com medo, está com ciúme, está com trauma, está com rejeição. Então, se tratarmos, né, a área que estamos sofrendo, buscar Deus e direcionar a oração em cima da causa, é uma causa, é causa e efeito. Os medicamentos, ele só vai
no efeito, não na causa. Para a pessoa conviver com aquela doença e tomar um remédio o resto da vida, como um paliativo. Uhum. O senhor tem algum exemplo, o senhor lembra aqui agora, puxar a memória, algum exemplo de trauma, de rejeição? Eu fui criado num lar disfuncional até os 8 anos, antes de ir para a igreja, conhecer Cristo. Meu pai abandonou nós com 6 anos. Eu fui um pequeno adulto. Comecei a trabalhar com 7. Falei, mãe, ó, minha mãe chorando nos cantos. Falei, mãe, nós não vamos passar fome. Aí comecei a trabalhar, vendendo picolé, engraxando, chegar com muito dinheiro, dar para minha mãe, colocar na mão da minha mãe. Cozinhava no fogareiro de serragem, de marcenaria, né? E dava todo sustento mesmo. Eu fui um pequeno adulto. Eu estava fora do meu lugar. Eu estava sendo filho e pai dos meus irmãos e marido da minha mãe. Então, quando a gente nasce num lar que não teve infância, né? Não brincou de bolinha, não chutou bola, não brincou de soltar pipa, geralmente aquela criança interior e vai se manifestar na vida adulta. Né? Geralmente quer manifestar, quer chupar balinha, quer brincar de pipa já velho. Né? A criança interior ela quer se manifestar na nossa vida hoje devido àquilo que a gente passou na infância. Jesus foi curar aquele moço, aquele jovem galileu, possesso. Senhor, o meu filho cai no fogo, cai na água. Jesus estava orando. Pedro, Tiago e João. Quando desceu, a multidão aglomerou em volta e aquele pai começou a orar, pediu ao Senhor, dizendo, Senhor, o meu filho cai na água, cai no fogo, espuma a boca, arranja os dentes. E o mal sai dele quando judia muito. Tem misericórdia, meu filho. Aí Jesus chamou. Perguntou quantos tempos ele sofre. O que Jesus falou? Desde a infância, Senhor. Então, o nosso sofrimento, ele, de 1 a 8 a 9 anos de idade, sobrecarrega nas nossas memórias, lembranças, desde a infância. Então, aquela enfermidade era culpa do pai. Porque quando Jesus foi curar ele, Jesus curou o pai primeiro para depois curar o filho. Na vida do pai, autoridade e honra para os filhos. Na vida da mãe, riqueza e prosperidade. O pai dá a vida e a mãe gera. O resto da nossa vida. Não só na vida fetal, mas o resto da vida. Então, isso é promessa que Deus nos deixou. Filhinho, obedeceis vosso pai no Senhor, que prolongarão os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, só que nesse período, que eu fui para a igreja dos 8 anos de idade, eu sempre buscando, focando ações em cima das minhas fragilidades. Na impaciência. Né? Eu com 8 anos, 10 anos, eu entrei fui treinar karatê e judô, né? Fui destacado no meio dos alunos, nas competições. Aquela revolta paterna, a minha mente buscou refúgio no esporte e depois na oração. E aí isso foi desassociando todos os traumas que eu tive na infância, buscando ajuda no esporte e primeiramente do Espírito Santo trabalhando em cima das minhas causas, dos meus traumas. E aí consegui libertar, e com 19 anos eu casei, 21 anos, né? Eu ia fazer 21 anos dia 25 de janeiro e casei dia 23 de janeiro. Então fiz a boda de pinho, 32 anos de casado no começo do ano. O senhor conseguiu, no seu trauma, né, se refugiar em Deus, você conseguiu sozinho buscar, né, em Deus a ajuda. Mas o senhor já ajudou pessoas que não conseguiram sozinhas, né, buscando a Deus, se curar desses traumas, e o senhor tem alguma experiência de ter ajudado um processo de libertação nessa área? Muitas experiências, muitas experiências. Pessoas, igual eu falei antes, que buscou refúgio no ocultismo.
com intenção demoníaca, por causa dos traumas. Quando a mente, falta a carência, o amor da família, do pai, a presença do pai e da mãe, a mente busca refúgio, chamado escapismo. Na bebida, na droga, na religião, na espiritualidade oposta a Cristo, e a pessoa vai aprofundando, vai envolvendo, vai fazendo, né, de sucesso, de riqueza, né, busca um amor no ocultismo e acaba sendo aprisionado, não consegue continuar, e as entidades do outro lado exigem, e a pessoa não dá conta, aí vem a cobrança, com ansiedade, depressão, possessão, né? Desânimo, pensamento de suicídio, né? E tem procurado a gente lá no trabalho, na igreja onde a gente está. Então eu faço trabalho sábado, 5 horas, e quarta, 19h30, no Ministério Mais que vem ali no Novo Mundo, acompanhando vidas, é médico, é político, é doutor, é advogado, é psicólogo. Que vão atrás do Que Senhor. vão atrás, e também tem um trabalho profético que é na roça, na chácara. Então, cada pessoa, durante aquele trabalho, eu vou vendo a causa que a pessoa está passando, né? O Espírito Santo vai trazendo a luz dos traumas que ela tem, né? Das rejeições, dos medos, da insegurança. Aí eu faço a inscrição e levo elas para um ambiente, né, natural, como aqui, e vou fazer o trabalho 3 noites, e vou orar em cima de 255 tipos de causa, né, que a pessoa está passando, algumas estão passando, né? E aí vou acompanhando, né? Teve causa de uma irmã que separou do marido, era corretora de imóveis, separou e entrou num estado de abandono marital, em depressão, ansiedade, e 10 anos sem vender um imóvel. Eu fiz o alinhamento com ela, né? Ela deu morte de alma, caiu no chão, gritou, vomitou, rolou, veio psiquismo, veio possessão. Misturado com psiquismo, a gente repreendeu. Ela foi curada de uma enfermidade que, para os médicos, né, ela tinha que viver com paliativo, né, e já voltou, começou a vender o imóvel. A filha dela também, a Jéssica, né, ela médica, e 2 anos desempregada, já viu médica ficar sem emprego? É difícil. E aconteceu do mesmo jeito, veio o trauma da separação do pai, foi criada com o pai, e o pai dava a manutenção do pagamento da faculdade de medicina, o pai era casado com uma mulher que era contra, então virou aquela bola de neve em cima do curso que ela fez de medicina, que estava bloqueando o trabalho dela por causa do ódio, da raiva, da vingança da madrasta em cima dela. Então nós oramos, repreendemos, desassociamos, ela já está trabalhando, né? Já está firme no trabalho. Então, assim, muitas pessoas com possessão, né, demoníaca, pessoas de jogar a outra para cima e aparar, pessoas que as igrejas, os pastores, né, com medo, fica com medo até de orar por causa das manifestações de demônio, né, tem nos procurado, e pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo tem trazido a luz, e a gente sempre ora e vai acompanhando essas pessoas, que não demora muito, é rápido, né, é muito rápida a libertação dessas pessoas, e a gente sente que a vida estão equilibrando, né? Como que ela vai saber que está melhorando? A gente fala, pastor, eu fui no alinhamento profético e não mudou. As pessoas não falam assim, porque vê a mudança materializada na vida dela como um acontecimento de bênção, de livramento, de saúde, de alegria, de harmonia, de progresso na vida delas. Então, eu trabalho nessa visão de acompanhamento daquilo que as pessoas estão sentindo. Porque não adianta também eu sentir um problema, uma doença, e não orar em cima da doença.
Não acontece nada. O reino espiritual é um reino tão organizado, não adianta orar por cima, vira uma reza. Vira uma reza. Tem que orar em cima da causa. Se eu estou com dor de cabeça, porque as enfermidades são células vivas dentro de nós. O câncer, por exemplo, são células cancerígenas que desenvolvem através de mágoa, ódio, ira, rancor, revolta, raiz de amargura. Essas células desenvolvem na vida das pessoas, porque 80% das enfermidades são psicossomáticas. E é a mente que alimenta isso. A mente busca, como um ressentimento lá atrás daquele sofrimento, e coloca essas células para desenvolver como células vivas. Então, quando tem um terapeuta espiritual que ora em cima, que acompanha, é desassociado e a pessoa, né, começa a receber, sentindo a cura, o equilíbrio, tanto físico, espiritual, como emocional. O senhor acredita que já teve muita gente doente que faleceu por causa de trabalho? Escapismo no trabalho. É chamado de... Eu falo é isso mesmo, de bruxaria. Fala de De bruxaria, bruxaria, feitiçaria. feitiçaria. Pessoas que são vítimas de bruxaria, de feitiçaria, com intenção ruim, né? É vítima de uma espiritualidade imposicionada em troca, um animal morto em troca da morte, né? A pessoa, primeiro o inimigo recebe, para depois ele ir atrás. Não tem nada de graça. O mundo que nós vivemos não tem nada de graça. Tudo é pago. Nem a salvação é de graça. É pela graça. E hoje, o único Senhor que Jesus comparou como Deus foi a Mamon. Ninguém poderia servir a dois senhores. Saiu da boca de... Então, o dinheiro, ele é um Deus. E as pessoas que trabalham nessa linhagem, eles não vão de graça. Satanás não trabalha de graça. Tem que ter alguma coisa para ele. Assim como o reino de Deus não é também de graça, eu dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, né? Então o povo não entende. E aí o ódio, a ira, a revolta, né, contra aquela pessoa, o desejo de morte, né? A competição leva a pessoa a buscar o ocultismo com intenção maligna contra aquela outra pessoa para destruir. E isso pega no crente? Isso pega no crente. Está muito claro lá, aquela mulher, filha de Abraão, que estava encurvada. Né? Está na Bíblia. O crente que não ora, não busca, não jejuma, não faz aquilo que Deus chamou, não busca a espiritualidade de Deus naquilo que ele foi vocacionado, pega nele. Tem muitos crentes separados, bate o carro, morre. Quantos crentes estão suicidando? Pastores suicidando. No ano passado, quantos não suicidaram? Quantos estão tomando remédio controlado? Tudo são procedências de intenção maligna, de uma espiritualidade oposta a Deus. E nós, como cristãos, a maioria não sabe disso. Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as hostes espirituais da maldade que está nas regiões celestes. Os demônios, eles se opõem contra aquilo que é de Deus. Então, se o crente imaginar que ele luta 24 horas com a terça parte de 20 milhares de milhares que foi lançado sobre a terra, ele não ia brincar de crente. Ele não ia na igreja só para ir. Ele não ia ser mais um religioso. Né? Ele ia ser uma pessoa que ia ser impulsionado pelo Espírito para encher do Espírito, ser liberto por Cristo e ter uma vida equilibrada e abençoada. Quantos estão morrendo? Né? Acidente, do nada. Meu marido foi embora do nada. Não foi do nada. Né? Porque nós vivemos a lei da sementeira. Não é do nada. Né? Meu marido esfriou. Não foi do nada, não foi de nada. É inveja, é uma energia que a pessoa empática lança sobre a pessoa simpática. Aí vem o peso, como eu falei que o mundo ele é energético. Né? A energia
A energia é a mágoa, o ódio, a inveja, a ira. Tudo é uma energia que a gente carrega. Tem pessoas que vai numa chácara onde tem plantação, quando ele olha para um pé de laranja ou pé de planta qualquer, quando ele vai embora, a planta seca. Porque ele deixou aquelas energias negativas lá. Inveja, mágoa, ódio, separação, destruição, né? Opressão, angústia, depressão, ansiedade, deixou tudo ali. E a nossa mente absorve isso, pelo ambiente que a gente está. Um ambiente que constrói algo em nosso corpo. A mente, ela transforma a doença e joga para o corpo. Então, ficar pensando demais, estou gastando energia. Se eu estiver fofocando dos outros, estou gastando energia. Essa energia que eu estou falando daquela pessoa é impregnada nela. Aí chega, dor nas costas, dor nas pernas, vontade de pedir conta no serviço, morrer, vontade de sumir, vontade de largar os filhos, o marido, ou a mulher ir embora sem rumo, sem direção. A pessoa está sendo vítima de uma inveja, de um xingamento, de uma praga, de um ocultismo, de uma magia, com sentido oposto a Deus. Então, a pessoa não procura buscar um revestimento de poder para sobressair nessas lutas, nessas batalhas, como eu falei, que a nossa luta é contra 20 milhares e milhares e milhares. Estamos aqui, demônios por todos os lugares, são espíritos opressores que estão aqui. Nossos olhos físicos podem não ver, a não ser que o Espírito Santo traz a luz e dá uma visão para a gente contemplar. Então aqui, em nosso derredor, 1 Pedro 5,8 fala assim, sede sóbrio e vigilante, por o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não é qualquer um que ele traga, é quem possa tragar. Então, as rejeições, a raiz de amargura, a raiz de rejeição, a raiz de amargura, são brechas, direitos legais para ele entrar em nossa vida. E se a gente não for liberto, ele vai entrar e sair na hora que ele quer, na hora que ele quiser. Se é vítima de uma inveja, prega nele, vítima de uma macumba, prega nele. Por causa de quê? Mágoa, competição, na igreja, no trabalho, né? Na família, né? E fica aquela porta aberta, chamada direitos legais, que ele acha, para entrar e sair na hora que ele quer. Não, mas porque eu estou indo na igreja, sou crente, mas não está liberto. Então, ser crente é a primeira coisa que a gente faz, aceitar Jesus, é a primeira coisa. Depois é buscar a libertação na área que a gente está sentindo bloqueado, sentindo impedido de alegria, de paz, de equilíbrio, de força, né? De harmonia. Se não buscar, vão ficar 30 anos dentro da igreja. Hoje tem uma moda seguinte, não, ele é da igreja. Ele é da igreja, mas não é de Cristo. Está na igreja ouvindo a palavra, mas não tem interesse em ser liberto. Vai com segundos interesses. Vai porque tem uma irmã bonitinha, tem um irmão bonito. Vai porque vai em segundos interesses, porque quer um casamento, porque quer montar empresa, quer montar um negócio, quer montar... Claro que ele cria situação para a pessoa chegar aos pés dele. Mas não pode permanecer. Tem que buscar genuinamente aquilo que traz equilíbrio, que visa a família, lar e obra de Deus e harmonia mental, espiritual, emocional, né, para a gente estar na presença de Deus, para que macumba, obra de bruxaria, feitiçaria não venha atingir. Não é só dizer que está na igreja. Já vi testemunho lá, irmão feiticeira pegou o nome do pastor que dirigia a igreja, o som muito alto, fez macumba para ele, ou sair daquele salão, ou acontecer alguma coisa. A intenção era que ele saísse dali. Bateu o carro, a mulher largou dele, ele ficou andarilho. Não é só orar, tem que orar em cima da causa. A oração tem que ter destinada a uma coisa. Orar por orar, não vai adiantar. Jejuar por jejuar, não vai adiantar. Tem que ter um alvo. A oração nossa tem que ter um alvo. Antigamente nós escrevíamos uma carta, a carta, se não achasse destinatária, voltava. Então só tem efeito quando ora em cima. O médico também, ele só trata em cima da causa. Ele não vai no efeito. Ele vai em cima,
Então, não, pede todo tipo de exame, tudo. Tem que fazer uma cirurgia, tá com a hérnia. Então vai trabalhar em cima da hérnia. Se eu tô com dor se eu tô com dor de cabeça, não adianta passar uma pomada nas pernas. Eu te entendo, porque quando eu começo também a trabalhar na área assim, de libertação com alguém, de processo de libertação, a primeira coisa que eu busco fazer é encontrar a origem daquilo que a pessoa, né, como que ela chegou naquele estado, qual que é a origem. É uma mágoa, é uma obra que foi feita, né, por causa, Mandada, pagada, mandada, né, enviada, e aí, envolvida, né? isso. E o interessante, que eu acho que, eu não sei com o senhor, mas eu acho difícil é quando a pessoa precisa liberar perdão. É porque a manifestação do psiquismo, junto com os demônios, ela não sai expulsando. Uhum. Geralmente, quem não teve amor da mãe e do pai, a carência afetiva, sai demonstrando o amor. A igreja dizer, irmã fulana, nós te amamos. Minha irmã, Jesus está aqui, ele te ama. Deus te ama. Sua família te ama. Porque tudo é mentalizado. Os traumas, na verdade, ele não existe. A mente que associa, traz associação no presente, do passado para o presente, e se manifesta. Tem pessoa que está com uma mágoa escondida e não consegue liberar perdão, ele está tomando o próprio veneno. Então, só liberta quando libera o perdão. Ele Exatamente. perdoar ele mesmo. Tem pessoa que vai lá com doenças estranhas na alma, fez todo tipo de exame, não dá nada. Vai embora, você não tem nada aqui. Você tá... Mas, doutor, pelo amor de Deus, passa um remédio para mim. Dor nas pernas, dor nas costas, insônia, queda de cabelo, isso é aquilo. Você não tem nada, não vou passar remédio, não. Muitas vezes o médico passa até um placebo, ele bebe, né? E é curado, porque a mente vai buscar refúgio ali, vai prestar atenção ali, que o médico passou um remédio e vai buscar a cura sem efeito químico. Então, o que acontece? A mente, ela transforma a ansiedade e joga para um órgão do corpo. Geralmente vem arritmia, vem cansaço, vem estafa, né? O espírito não perdoador, ele vai desencadeando outras enfermidades psicossomáticas. E a pessoa vai sentindo outros sintomas ligados àquilo. Por exemplo, o ressentimento. A pessoa sofreu lá no passado, foi abandonado pela mãe, pelo pai, né? E um prejuízo que ele teve, um negócio que ele fez mal feito, tomou prejuízo. Quando lembra daquele prejuízo, aquele prejuízo aflora do passado no presente, aí a pessoa cria um ressentimento. Ressentimento é sentir aquilo que ele sentiu no passado, no presente. Então o ressentimento desencadeia insônia, refluxo, queda de cabelo, osteoporose e artrose, né? Mas pastor, eu estou com refluxo. Refluxo, em nome de Jesus. Não vai sair. Não vai sair. É uma raiz e uma árvore. Tem que orar em cima da onde foi provocada aquele refluxo. Todo o prejuízo que ele teve no passado, o espírito não perdoador, não tem parte aí na vida desse irmão. Irmão, você já não sente mais isso. Fala assim, eu perdoo aquela pessoa. Eu perdoo a mim mesmo. Porque tem que perdoar ele mesmo. Porque ele está ressentido. Última vez, certa vez, ligaram para mim, um senhor que estava fazendo quimioterapia lá, ele alugou uma kitnet perto do Araújo Jorge. Já tinha feito umas 3 sessões. Ficou sabendo, ligou para mim, alugou lá no setor universitário, perto do Araújo Jorge mesmo. A filha ligou para mim, meu pai está aqui, só podia vir. Liguei, fui lá. Aí, kitnet, ficava perto, porque ele morava numa... Como é que chama a cidade que você morava, que a irmã Andréia morava? Ele pede para lá de Bonfinópolis, você morava aqui para lá de Bonfinópolis, numa fazenda, Goianápolis. Aí, orei com ele lá, orei.
Jesus falou, ele tem uma mágoa dentro do seu coração, que desencadeou as células cancerígenas para desenvolver na próstata dele. Aí eu orei nele, chamei lá fora, que tinha mais parente, chamei a menina, a filha dele, falei, seu pai está com mágoa e ódio, e não quer perdoar uma pessoa. Ela falou, não, ele vendeu um carro para o moço, e ele, em vez de receber tudo para transferir, recebeu só a metade. E o cara passa lá em casa, na porta da casa dele, na rua, rindo dele, e não paga. E falou muitas vezes que ia matar ele. Só não matou por causa que tem 2 netinhos bonitinhos. E minha mãe. Só não prejudicou a vida dele por causa que estava segurando ele a família. Aí eu falei, ó, o senhor vai lá, chamei ele lá fora, o senhor vai lá e perdoa esse moço. Ficou devendo a outra parte da venda desse carro que o senhor vai sarar. O que eu digo para ele? Falei, não, o senhor vai lá, ele vai até assustar, vai pensar que o senhor vai matar ele. Falei, não, vem cá, vamos acertar aqui, eu quero te perdoar. Eu quero te liberar, você e eu, que estava tomando o seu próprio veneno, não perdoando. E aí o camarada queria até pular o muro, fugir com medo, pensando que ele ia, não, eu vou te perdoar, você está perdoado, dá um abraço nele, libera ele, e o senhor vai sarar. Aí, falei, a quimioterapia foram 7, o médico passou, toma todas as 7, porque o médico também faz milagre. O milagre, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de alguém. Está na Bíblia, vem acompanhado de alguém. Ninguém consegue se libertar sozinho. Então o milagre não bate na porta sozinho, vem acompanhado por alguém. Vai lá, libera ele. Ele tomou as sessões, e aí a filha ligou, não, meu pai está lá na roça, tirando leite, trabalhando. Está só na bênção. O espírito não perdoador é que gera doenças psicossomáticas. Lúpus, câncer, doenças estranhas na alma. E as pessoas estão aí, às vezes até dentro da igreja, e não busca uma cura devido à doença que estão passando. Entendeu? E fica maquiando e às vezes até mentindo. Estou na benção, estou curado. Na verdade, não está. A mentira, a hipocrisia, né? A religiosidade, tampa todas essas, cobre todas essas enfermidades que estão sentindo. E Jesus falou assim, ó, João 8,32, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiro. Então, tem crente que não está liberto. Graças a Deus eu estou liberto, mas não está liberto. Você vê pela expressão facial, pela maneira de vida, a maneira de estão desequilibrados, estão enfermos, estão doentes, ansiosos, depressivos, E é uma geração que solitários. tem muito, que as igrejas estão cheias de pessoas doentes, né? Cheio. E tem líder que não aceita você orar. É, Não aceita. eu já comecei processo de libertação, assim, orar no final da pregação, e o pastor pegar o microfone e começar a falar assim, amém, amém, glória a Deus, Então, já, a amém. igreja que eu já fui, que o pastor tomava o microfone de mim. Já aconteceu E isso? gente caída, 4, 5 lá embaixo. Falei, senhor, me dá aqui o microfone, rapaz. Não entra no meio, não. Olha lá as pessoas. Vai lá e expulsa, então. E pegar e o microfone de volta, tomava dele e ia lá embaixo e expulsava. Porque um líder que não tem uma visão de libertação, que o amor de Cristo é libertar as almas. E a nossa alma é a sede das emoções. Alegria, tristeza, doença, está tudo impregnado na alma. O dever da igreja e dos líderes espiritual, espiritualista, é de manter aquelas pessoas em Cristo libertas. E Jesus é o médico por excelência. Se eu não mostrar Jesus para as pessoas da parte, como ele é um médico por excelência, que ele veio curar, a salvação envolve cura, envolve libertação.
em todas as áreas, financeira, emocional, sentimental, conjugal, empresarial, envolve tudo. E todas as coisas da nossa vida, as batalhas, as guerras, as prosperidades, tudo é ligado ao espiritual. Ou de um lado ou do outro, é claro. Tem gente que busca pacto, né, com outras entidades que, às vezes, requer mais do que, mais do que o Espírito Santo, que eles cobram. Uns dá com a mão e toma com a pá carregadeira. Uhum. E as pessoas não entendem que tem uma cobrança. Tem muita gente que procura, né, Eu já orei para uma pessoa que veio uma legião de demônios e falou assim, quem mandou ela ir lá pedir ajuda para mim? Agora tem que me aguentar. Meu Deus. Agora tem que me aguentar. Falei, não, Jesus morreu por ela. E o sacrifício dele, não, eu recebi isso, para perseguir a vida dela e matar ela. Falei, mas o sacrifício de Cristo é maior do que o seu. Foi ele mesmo que se ofereceu a nós para remir os nossos pecados, nos salvar, libertar, transformar, regenerar. E ele ia embora. Mas tem pessoas que precisam de um acompanhamento, porque a Bíblia diz que quando o inimigo sai do homem, procura os quatro cantos da terra buscando reforço. Não achando, ele vai lá ver como é que está aquela casa, da onde ele saiu. Encontra sem orar, sem buscar, desanimado, triste, preocupado. Aí a casa está enfeitada para mim. Espera aí. Entra o chefe do bando. E o segundo estado é pior do que o primeiro. Eu também já escutei muito demônio falando assim, pode me tirar daqui, amanhã ela vai errar e eu vou voltar de novo. E tem coisas que dá legalidade para ele, objetos que foram apresentados a eles através de dinheiro facilitado desse lado do ocultismo, que deram para ele, a pessoa comprou ou apresentou o seu comércio, energizou através de incenso, através de uma palavra de encantamento, de sucesso, de um pacto, e aí o crente compra e põe lá dentro de casa. Coisa tão simples, né, pastor? É tão simples. Aí ele vai achar direito legal. Tem uma coisa aqui na casa desse pessoa que se diz servo de Deus. Ele vai reverenciar aquilo que é dele. Aí vem insônia, e a pessoa vem tristeza. Ah, pastor, do nada vem uma tristeza. Uma roupa, um vestido, um sapato, um talher, né? Tá lá. Roubando. O inimigo vai reverenciar aquilo que é dele, tá nas coisas nossas. E a pessoa não entende isso. Eu acompanhei um irmão, inclusive, ele era tenente do bombeiro. Ele trocou o apartamento dele numa casa, num setor nobre, não vou falar, por questão de ética. E quando ele entrou lá, ele era músico, regiu o coral e rodava esse Brasil tudo. Já era aposentado, casou com essa irmã, e ele comprou essa casa, deu o apartamento dele em troca e pegou essa mansão nesse setor nobre. Depois que ele entrou lá, a mulher dele entrou em depressão, não conseguia dormir direito, não conseguia alimentar. Foi no pastor dele, pastor, não, você está tudo abençoado, que isso, rapaz? Não senti alegria numa mansão dessa, sendo que não tem nada. Se não tivesse a mulher, não estava. Ele não deu conta mais de ensaiar os seus hinos, não ia mais viajar para cantar nas igrejas corais, montou a sua escrivania. Ele não conseguia nem entrar na escrivania dos ensaios que ele ensaiava, e a mulher dele, 6 meses, ele trocou no insônia. Aí terminou o culto, eu dirigi uma igreja na 11ª Avenida, na Vila Nova. Aí me pegaram, me levou lá. Eu falei, Senhor, o que está nessa casa? Então, sentindo sintomas ruins aqui, que esse ambiente está energizado com um espírito opressor. Pode ser que o antigo morador invocava. E Jesus falou, não, tem um altar aqui dentro.
o antigo morador invocava. Falei que tem um altar onde ele oferecia, onde ele tinha pacto, o antigo morador. Tem não, pastor. Quando ele falou não tem, a mulher falou não. A casa era tão grande que ele negociou e não viu que tinha um lugar onde as entidades recebiam as oferendas, o uísque, as coisas que eles exigiam àquela pessoa. Eu falei, aqui tudo é energizado e essa casa foi comprada com dinheiro. Esse dinheiro foi dado, facilitado a essa entidade por antigo morador. Então, se eu quiser viver, eu sou aqui, fazer um trabalho no ambiente que são o ar. Onde que o Satanás está? Está no inferno? Não está, está no ar. São principado do ar. Então ele está no ar. O bruxo sai, o feiticeiro sai e o encantamento fica. A energias negativas ficam para o inimigo receber para outra pessoa. E quando não dá, ele oprime. Aí a irmã falou, vem cá, pastor, nós entramos lá. Tinha uma escada assim, muito estreitinha e escuro, nem lâmpada tinha. Ele oferecia com velas e passa lá tanto que exigia dele. Aí eu falei, irmão, o senhor quer paz, alegria, saúde para a mulher? Vende aqui e sai daqui. Ah, mas o pastor falou que é tudo. Então por que essa mulher tá sadia, sua esposa? Você está dando conta de ensaiar? Louvar a Deus das igrejas? Está dando conta de viajar, exercer seu trabalho? O bombeiro, o senhor é tenente como bombeiro. De vez em quando o senhor presta serviço lá. Não, não estou, não estou. Então para de viver uma vida de mentira. O senhor está sofrendo. Então sai daqui. Vou ver se eu vendo aqui. Vou pegar o meu para trás. Não adianta, o senhor trocou do senhor, ele está fazendo do mesmo jeito lá. Compra outro, vende isso aqui, compra. Você quer ver sua mulher sadia? Sai desse ambiente. Saiu, voltou tudo normal. Então, o lugar também dá legalidade ao inimigo, porque houve preço, houve sacrifício dado a ele em prol daquele lugar, do antigo morador. E para quem foi chamado, para quem foi vocacionado, para quem que nasceu para ser uma pessoa chamada por Deus, não dá certo. Para outros dá. Para outros da mesma linhagem, da mesma espiritualidade, dá certo. Entendeu? Entendi. Então, é por isso que muitas pessoas também não se abrem para buscar a libertação. Vai para a igreja, pensa que aceitou Jesus, levantou a mão, está liberto. É o primeiro passo. Se ele não trabalhar em cima daquilo que ele está sofrendo, não adianta. É santos andando contramão. Não adianta. Então vai ficar aprisionado muitos anos. Vai até provocar a morte, o encantamento, com a intenção de morte, intenção de separação, né? Vítima de doença incurável, vai morrer. Se não buscar na área que está sofrendo. Pessoas que hoje em dia as pessoas fazem de tudo, né? Até para não falar do mundo espiritual, não falar sobre os espíritos. E muitas pessoas hoje estão sendo medicadas enquanto é, na verdade, uma possessão maligna, né? É muito difícil, acho, você compreender o que é carne e o que é espírito. E quem não tem esse discernimento espiritual, às vezes não sabe lidar com a situação. Não sabe. E não se abre. Né? E a maioria dos líderes eles não têm interesse. Para que eu vou entrar numa batalha? Eu tenho empresa, tenho filho, tenho neto, filho está na escola, tem meu carro. Eu vou receber retaliação. Aí vai maquiando o evangelho. Jesus falou, ide pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos, de graça dai, que de graça receber.
que é a unção, entendeu? O poder de Deus, a autoridade delegada por Cristo. Também João também diz, 1 João diz assim, ó, diz assim, que o inimigo ele só vai aonde a gente deixa. Não estou deixando ele entrar na minha mãe. Se não estiver orando, está deixando. A Bíblia diz, aquele que pode fazer o bem, não faz, comete pecado. Se não estiver buscando a Deus naquela área, está deixando. Ele só vai aonde nós deixamos. E Jesus fala, eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões e para desfazer todo o poder do mal. A autoridade de Jesus está na vida da igreja. E muitos não exercem, por causa de medo, retaliação, né? Fica com medo, inseguro, né? Quer levar um evangelho maquiado. Evangelho que muitas vezes o inimigo faz é sorrir. Né? Um dia eu fui orar para uma jovem, ela é cantora da igreja. Ela ficava possessa, jogava outra para cima e ela parava. Ninguém queria ela na igreja. Quebrava os vidros da igreja todinha. Aí, o inimigo falou na boca dela que ela louvava o grande lá no altar, e na casa dela chamava ele, xingava. E a Bíblia fala, ninguém poder servir a dois senhores. Né? Então, pessoas dentro da igreja servindo outros senhores. Na prostituição, no adultério, está lá, pregando. E o povo é uma massa manipulável. Chegar numa igreja para uma pessoa que está no adultério, está na mentira, está no engano, ele vai pregar o evangelho é uma semente. E a pessoa vai ouvir, é chamado de transferência bioplasmática, ectoplasmática. Vai transferir para eles todo o mal que aquela pessoa está falando. Se aquela pessoa lá embaixo der ouvido à palavra dele. Aí, 3, 4 meses, porque uma semente, quando ela é lançada na terra, demora o que? 7, 14 dias para brotar. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, tem crente separando. Depois um cara, para pregar que não tem vida com Deus, ele vai dar aquilo que tem. Se tem prostituição, adultério, se tem ódio, raiva, ira, transfere tudo para a igreja. Daquelas pessoas que dão ouvido àquela ministração. Aí tem crente que vem perturbação, porque entra na mente, a mente absorve, né? E a pessoa vai ficar desequilibrada. Aí tem que orar para todo mundo e ungir todo mundo, expulsar aquilo que foi transferido, né? Porque o evangelho é uma semente, né? Uma boas novas de salvação. Então, se eu oro para uma pessoa não tiver vida do altar, eu vou transferir para ela todos os meus problemas ou absorver dela para mim. Muito espiritual, muito sério, né, professor? Muito sério. E tem muita gente brincando. Muita gente brincando. Né? O que vê mais no meio pentecostal é o que está mais assustando. O histerismo religioso, manifestações estranhas, e o pastor não tem um discernimento, pensa que é o Espírito Santo, mas não é. Porque os espíritos opressores, eles querem imitar aquilo que é de Deus, para enganar. E ele fica na igreja, se andando, brincando, às vezes com a manifestação, pensando que é o Espírito Santo. Mas na linhagem mais baixa, ele se batiza com o nome, que eu não vou falar o nome, né? Porque senão dá problema para nós. Então cada região se batiza com um nome, para a pessoa ir lá atrás dele, adorar ele como um Deus. Onde você está? Estou no lugar assim, assim, tal, com o nome assim, assim. Então ele quer ser adorado como um Deus, né? Então, e as pessoas não entendem que em busca desses espíritos opressores, eles pensam que vai ficar livre dele, se não passar por um processo de uma pessoa que tenha chamada nessa área para ajudar ele. Como eu disse, um milagre, ele só vem acompanhado por alguém, não vem sozinho. Se não procurar, é igual você falou, vai provocar a morte, um suicídio, um acidente,
uma doença incurável, vai desencadear. Porque a opressão é tanta que a mente vai fabricar uma doença. Vai jogar para um órgão do corpo. Como eu falei, cada sintoma, a preocupação gera insônia, queda de cabelo, dor nas pernas, o ressentimento, dor no estômago. Né? Cada causa que a gente imagina e pensa e preocupa, estamos investindo a energia corporal naquilo e se alimentando. Né? Tem pessoa que ele não está dando conta de ser senhor da sua mente, seus pensamentos. Deita aqui, nossa, esse ano eu não fiz isso, não fiz aquilo, o ano já passou, tinha que comprar isso, tinha que trocar isso, minha filha é isso, é aquilo, não dá conta de controlar, ser dono da mente. Se não for equilibrado. Né? Eu estou aqui, eu penso qualquer coisa se eu quiser, se eu não quiser eu não penso. Porque eu busco um alto equilíbrio. Como diz a trilogia do crente, né? Oração, leitura, jejum e leitura da Bíblia. Igual esse ambiente, um ambiente arborizado, podemos meditar. A mente o quê? Vai buscar harmonia entre a natureza e vai se alimentar. Passa uma noite com Cristo, olho para cima, em oração, vejo as estrelas. Tudo no seu devido lugar. E minha mente está, você não fez isso, você não fez aquilo, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, desequilíbrio tem causado perturbação, principalmente, naqueles que estão na igreja brincando de cristão. E não tem um compromisso sério com Jesus. Pastor, trabalhando nessa área de libertação, a respeito de retaliação, porque é assim, né? Quando a gente está tranquilo, não fazendo nada, o diabo, a gente começa, né, a pagar preço por algo, por a vida de alguém. Que experiência que o senhor já teve, assim, de viver? Quando eu comecei a orar, aquela sede de buscar a Deus, de orar no início, então percebi que a minha chamada, que eu busquei para mim primeiro, eu tratei de mim primeiro, né? O médico, Jesus falou que o médico não cura médico, né? Eu busquei para mim Jesus para curar eu, busquei o médico para excelência, para me curar. Aí fui orando, a necessidade de orar, de buscar envolvimento com artes marciais, pacto com luta, com isso, para Deus me libertar dessas coisas. Eu fui porque, através de uma rejeição paterna, minha mente buscou refúgio no esporte. Mas eu tinha que buscar um esporte sadio, sem vínculo com um pacto espiritual. Entendeu? Então eu estava ali com sentido de preencher aquele espaço na minha mente da carência afetiva paterna. Só que lá não entendia, comecei a orar, firmando com Cristo. Vim para outra denominação, comecei a buscar, sede de orar. Falei, não, pastor, ele não gosta que eu ore em tal lugar. Não gosta, mas eu não tenho como. Já orou muito. Agora deixa eu orar, pastor. E já se separava com Deus. 7 dias de jejum e oração, 40 dias, né? Fui buscando para mim. E fui notando que Deus me chamou para essa área. Aí eu orava aqui, o inimigo vingava em outra coisa minha. Aí o Espírito Santo falou, não. Você consagra uma semana por aquilo que é seu. Primeiro você ministra a Deus para depois ministrar aos homens. Você vai num lugar, na igreja, num quarto, num mato, num monte, beirando uma cachoeira, para você ter uma harmonia entre o espiritual e o natural, que também foi feito por Deus, né? A natureza. E você ora e consagra em favor da família, dos filhos, dos netos, da esposa. Que você toca aquilo, vai vingar. Que ele quer vingar tocando o seu sentimento. Qual é o seu sentimento? É a família, é o filho, é a mulher. Então ele pode não te atingir direto, mas te atinge indiretamente. Então você vai orar pedindo a proteção do Senhor em favor da família, antes de fazer a obra. Primeiro ministra a Deus para depois ministrar aos homens.
O inimigo não recebe lá na cachoeira, no lodo, na mata, para depois ir lá nos homens. Ele recebe primeiro. No reino espiritual, você tem que ministrar primeiro. O sacrifício é primeiro. E aí você começa a orar primeiro, falando, tem que explicar certinho. Satanás, saiba de uma coisa. Não vai adiantar você tocar nos meus filhos, nem na minha esposa. Se chegar perto, você vai cair por terra. Porque o anjo do Senhor está lá acampado. Está aqui na palavra, o anjo acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Não adianta. Nem da minha esposa, nem dos meus 2 filhos, nem da minha neta, nem da minha nora. Não vai adiantar. Você ministra, aí você faz a obra. Um dia eu estava orando, num lugar reservado, era num monte, e tinha 53 irmãos comigo. E aí fui orar para um rapaz, ele era alcoólatra, tinha ido para a igreja, estava buscando libertação, inclusive hoje ele é obreiro, ele é pastor hoje. E aí, orando, sempre eu gosto de orar, antes de ir embora, eu oro para todo mundo, o povo joelha, eu oro, vai joelhar, até nós descermos. Aí, quando eu chamei ele, chegou perto de mim, ele caiu, rodou assim no chão, gritando, falou, tinha deixado meu filho, uma vizinha dormindo para mim ir lá para esse lugar, mas minha esposa. Aí ele, a lua clara assim, eram as 3 da manhã, aí ele abriu só um olho e falou assim, vou lá no seu filho, vou agora. Vou perturbar seu filho agora. Você vai bater de testa com o anjo do Senhor. Aí repreendemos, tudo descemos. Quando eu fui pegar ele de manhã, aí ele tinha a língua meio... Né, fez a cirurgia na língua dele, nasceu com a língua pregada. Ele falou, eu chamava ele de Pai Saulo. Pai Saulo, eu estava aqui dormindo, aí veio um anjo assim, pôs o pé em cima da minha cama e cantava uma musiquinha para mim. Então, para não ter retaliação, você tem que cobrir tudo que é seu em oração, porque ele vai no seu sentimento. Qual o sentimento? A mãe, o pai, os irmãos, os filhos, o namorado, o marido, né? O carro, o veículo. Né? Ele vai querer tocar no seu sentimento, você contrariar. Inclusive tem um livro, A Isca de Satanás, né? A Isca do Diabo. Ele vai e joga a isca lá para a pessoa ir abrindo brecha para ele entrar, né? Então você tem que buscar o equilíbrio e não se importar e não compartilhar no sentido emocional com alguém que está sofrendo demais. Você pegar aquele problema, entregar para o Senhor, porque senão você vai compartilhar e você vai sofrer, vai puxar para você o problema daquela pessoa. Tem que pegar, entregar tudo para o Senhor. Em relação à retaliação e à vingança de Satanás, você tem que orar por todos primeiro, ministrar a Deus primeiro, fazer um sacrifício, jejum, oração, meditação e falar diretamente naquela área para ele não ser atingido. É só orar por orar. Porque eu vejo assim, as pessoas às vezes eu acho que é se aventurar, porque as pessoas não faz uma cobertura espiritual, não ora para si mesmo e às vezes sai de um lugar todo rebentado, mas sentindo no corpo, né, a retaliação, acontece alguma coisa dentro de casa aí. Por quê? Porque a pessoa não busca primeiro. Né? Não ministra a Deus primeiro em relação à proteção da retaliação do adversário. Né? Que nós temos um opositor, que é o inimigo das nossas almas. São espíritos invisíveis que procuram corpos para expressar a sua maldade, devido aos traumas e as causas que passamos e que estamos alimentando desse ódio, dessa ira, dessa revolta. Ele quer um corpo, porque o corpo dele agora é feio, foi lançado para baixo. Então, ele, segundo aqui a palavra de Deus, a Bíblia, ele era o anjo belo, né? Andava nas pedras afogueadas do jardim. Ele levanta contra o homem, porque Deus colocou o homem num jardim, ele perdeu o dele. Então, ele quer um corpo para expressar a sua maldade, né?
E a pessoa não sabe disso, dá lugar. Paulo diz, um versículo pequenininho, ele diz, não deis lugar ao diabo. Então, amargo, ódio, a ira, o rancor, a raiz de amargura, mais de 250 tipos de coisas, é portas abertas para ele entrar. Então, o que que acontece? As pessoas não entendem, quer fazer a obra sem estar liberto. É doente, quer curar doente. Vai vir retaliação mesmo. Vai vir confusão, vai vir doenças, vai vir miséria. Tem gente que acha bonito, nossa, é bonito demais essa área. Eu quero, e vai querer imitar. Tudo tem um preço, como eu falei. Tudo tem um preço. Você sai daqui lá em Goiânia, o senador Canedo, se não tiver dinheiro da gasolina, não vai. Então, há um Deus chamado Mamon. Só que seu coração, meu, não pode estar nele em primeiro lugar. Tem que estar em Cristo. E essa energia, ela gira o mundo todinho, abaixo de Deus. Então, o que que acontece? Ele vai retalhar na área financeira, ele vai retalhar na área profissional, ele vai retalhar na área emocional, sentimental, conjugal, empresarial, se você não focar a oração em cima daquilo que você é, aquilo que é seu, que te pertence, que ele quer tocar no seu sentimento. Vou lembrando de algumas coisas, vou perguntando para o senhor. Tem muita gente, é um assunto meio polêmico, quero saber a sua opinião a respeito. Tem muita gente que fala a respeito da oração no monte. Ah, não pode subir no monte se não estiver preparado. Você já ouviu essa frase? Qual que é o seu pensamento a respeito? Porque as maiores tentações que já teve foi no monte, né? Então, não é só no monte. O monte, a pessoa vai porque ele gosta do ambiente. É o ambiente, como já falei, que traz equilíbrio ou desequilíbrio para a gente. Ficar num ambiente perturbador, som alto, som automotivo alto, vai te atormentar, é ou não é? Uhum. Você vai na igreja, ora, no lugar de... A igreja a gente faz 3 coisas. Primeiro, louva a Deus, depois agradece a Deus, agradecendo e pedindo as proteções, depois repreendendo os demônios. É 3 coisas que a gente faz, né? Tem igreja que não faz, só ora ali, logo vai embora. Então o que que acontece? O ambiente é que faz, que traz a harmonia para a gente. Não é só no monte, né? Às vezes a pessoa vai no monte com um trauma, com uma possessão. E se a pessoa que está indo não tiver uma experiência, perigoso até o inimigo matar sufocada, jogar de cima para baixo, como aconteceu já comigo, de ir lá ajudar a igreja que estava lá entregando propósito, né? Uma mulher lá rejeitada pela família, o pastor expulsava, e o inimigo não saía. Eu falei, expressa o amor, né? Queria jogar, ela estava segurando para não cair lá embaixo, entendeu? Tem que ter uma experiência para ir no monte. A pessoa tem que ter uma experiência, porque lá vai vir também mais tentação do que em outro ambiente. Não é que só lá a gente recebe poder, não é que só lá a gente recebe unção, mas é o ambiente que traz equilíbrio para nossas almas, nossa mente. Entendeu? Se a pessoa ir no monte, tiver experiência, é perigoso, é melhor que não vá. Né? É dessa forma mesmo. Porque ali é um lugar de oração. E é igual uma coisa que acontecia na igreja muito antigamente, a gente estava tendo culto ali, tem o culto, e havia muita manifestação durante o culto, na hora da oração, na hora da pregação. Hoje em dia não tem tanta, né? Então, assim, eu acredito que um ambiente de oração, um ambiente de busca, Satanás ele não consegue permanecer no oculto, né? Ele acaba se manifestando. Então, acho que num ambiente, no monte, um lugar de oração, e também numa igreja, né, que tem um lugar de oração, igual já aconteceu aqui no culto na roça, de Satanás manifestar e colocar a mão no ouvido. Para não escutar. Porque não estava aguentando. Espírito de surdez. Colocar para a pessoa não ouvir. Porque não estava aguentando. Então, assim, e eu já vi também, testemunhei no monte,
foram em 3, um manifestou e outros 2 estavam lá, não estavam dando conta de expulsar. Aí veio um pastor. Por causa de experiência. E o inimigo de nossas almas, ele tem uma personalidade, ele é uma pessoa espiritual, um agente espiritual. Não existe mais anjos caídos, existem espíritos malignos. Então ele, como eu já falei, ele procura corpos para expressar sua maldade. Então, geralmente ele se manifesta por causa do calor, da força espiritual que está no ambiente, ele não consegue permanecer em pé, ou vai sentir alguma coisa, porque a força de Deus, ele é superior a essas forças que a pessoa buscaram ou foram vítimas. E aí vai 10 lá expulsado uma vez, ele não sai. É igual 10 pessoas te chamar. Ô, Esther, vem aqui, não faz isso, você não vai escutar ninguém. Então, um tem que parar, ficar quietinho. Ele vai respeitar aquele que está na frente. Se for uma criança que está ali naquela frente, conduzindo aquele povo, naquela hora, não adianta chegar um lá e falar, sai, que está sendo intrometido. Se a pessoa não fala, vai lá e expulsa lá você. Ele vai respeitar aquele que está na frente. Autoridade espiritual. Se for uma criança que está ministrando, é ela. Fala, oh, vai lá e ora lá naquela pessoa. Porque o reino, ele é o segundo reino mais organizado do mundo. Primeiro o reino de Deus, segundo de Satanás, terceiro dos homens. E eles não atravessam na frente do outro. Porque eles levam açoites, vai para prisões, eles não entram na frente do outro. Muitas vezes está na igreja ó, ministrando, vai um obreiro, um diácono, vai lá e põe a mão na cabeça sem pedir autorização. Atravessa. Né? Ou quer competir a unção. Não, sou mais usado. Não, vai na frente. Sou intruso, entra lá. Sem pedir autorização. O inimigo também não sai. Porque ele sabe. Enquanto fala, vai lá e né, expulsa lá. Aí ele está debaixo de uma ordem do fulano, que está na frente. Então, a autoridade, a submissão, ou seja, gera autoridade. Quem não é submisso, não tem autoridade nenhuma. Então, a submissão gera autoridade. Se a pessoa for intruso, quer atravessar na frente do líder espiritual ou espiritualista, quer dirigir a cabeça que na igreja ou em alguma outra entidade não pode ter 2 cabeças. Igual cobra de 2 cabeças, já viu? Um quer puxar para cá, outro puxar para lá, não vai. Então tem que ter um líder para aquela pessoa ser submissa, para eles gerar autoridade sobre eles. Entendo, já. E o inimigo sabe disso e vai em cima. Ele vai em cima. E a pessoa é insubmissa. Em tudo. A pessoa insubmissa é doente, é enferma. Tanto o marido como a esposa fosse submisso a Deus ou lá, a pessoa fica doente, fica enferma. Né? Que a submissão gera autoridade, gera um milagre, gera equilíbrio, saúde, paz interior e harmonia. Entendeu? Tem gente que não consegue ser submissa a nada, né? Por causa do narcisismo, o espírito de controle, matriarcal. Ele está fora da sua ordem de família. Ele quer ser a cabeça do lar, se for mulher. E ele está fora da ordem. Satanás sabe disso, mete a chibata, o cacete, as pancadas. Porque o narcisista, ele não aceita. Ele quer competir com o marido. Compete o salário, compete as forças, compete a sabedoria. É chamado matriarcal, entendeu? Então, o inimigo acha bom. Principalmente, tem líder também que ele
que ele é o pastor, ele é ele é o evangelista, ele é o presbítero, ele é o diácono, ele é o cooperador. Ele não distribui, porque ele tem um espírito matriarcal, narcisista, que quer controlar do jeito que ele pensa que é. Entendeu? E aí também não foi, a igreja não Não cresce, vai. nada acontece. Nada acontece. Porque a Bíblia diz que Deus deu uns dons para apóstolo, profeta, evangelista, doutor, mestre, né? A igreja tem que distribuir esses dons. Entendeu? Aí que é? O espírito de controle matriarcal está cheio nas igrejas. E uma vida de engano, mentira, aparência, mas na verdade eles não estão vivendo. Eu posso falar porque tenho 48 anos de fé. Viajei para alguns países, alguns estados, experiência, porque o evangelho, ele é uma experiência. Um pastor ligou para mim, pastor Saulo, tem como você trazer sua experiência aqui na igreja? Não é pregação, é o evangelho vivenciado, o evangelho praticado. Não, eu sou bacharel em teologia, filosofia, né? Psicanalítico, psicólogo e tal, mas não, fala de milagre, mas não acontece nada. Só na teoria. O evangelho tem que praticar. Né? Jesus falou, bem-aventurados que ouvem, os que lê e os que praticam. Aí disse, ide pelo mundo, pregar o evangelho. Toda criatura. Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Então, o evangelho, eu já fui expulso de convenção, que nos cultos de acompanhamento espiritual, de libertação, que eram muitas pessoas gritando, vomitando sangue, uns vomitavam cabelo, né? E pastores da mesma convenção que não tinham essa experiência, começavam a pregar contra esse ministério. O povo é liberto pela palavra. Não é desse aí, pastor, estou pondo a palavra em prática. Então, o senhor vai pregar uma semana, tá bom? O senhor vai pregar uma semana, depois eu vou orar para o povo. Vamos ver se está liberto. Não é só a palavra, não. A palavra é um conjunto, né? Ela faz parte de um conjunto. Jesus não falou só palavra, né? Aí falou, ir de pregar, expulsar os demônios, curar os enfermos. Só pregar, não. Ah, tá liberto, tá tudo liberto, abençoado. Mas não tá. É mentira. É mentira. Para estar liberto, a pessoa tem que sentir. Ô, pastor, naquele culto eu senti, ó, o mal saiu. Igual ontem a irmã falou, pastor, quando o senhor estava orando, minha carne começou a tremer assim, ó, lá no banco. E eu tinha uma dor no estômago terrível, sumiu. A pessoa mesmo que vai testificar dela mesma, do milagre de Jesus. Não é só falar, está liberto, na verdade não está. Não está, a pessoa não quer viver um evangelho genuíno. Né? E aí que o inimigo sabe disso, aí a inveja prega nele, a macumba, o ódio de alguém, a fofoca, vai tudo nas costas dele. Ah, por que eu estou com dor? Por que eu estou com dor nas costas? Ah, pastor, eu estou com uma cólica. Meu estômago. De alguma forma está sendo atingido. Está sendo atingido por alguma coisa. Alguma coisa ele absorveu. Ou transgressão física, através de um alimento, ou espiritual. Até alimento, né? Tem muito disso também, né? Tem alimento também que é oferecido à entidade para pacto de sucesso, de venda, que a pessoa come, às vezes nem ora, nem apresenta a Deus. Todo alimento que entrar na minha casa, se tiver influência, energias negativas, através de sacrifício, não vai atingir meu físico, nem o meu estômago, nem a minha vida, nem meus filhos. Não ora. Não direciona a oração na causa certa. Efeito e causa, como eu falo. E a maioria só ora no efeito, não ora nas causas.
É igual remédio. Né? A pessoa vai conviver. O efeito você ora, 3, 4 dias, volta de novo a doença, volta de novo as dores. Remédio você toma, quando ele acaba o efeito, a dor volta. Porque não vai na raiz. Remédio que cura é caro, que vai lá no sintoma. É caro. Tem que resolver o problema. Resolver o problema. E muitas pessoas estão com aquela esperança de todo dia ir na igreja e ser liberto. Se não orar, com aquela esperança focada na causa, não acontece nada. Porque o mundo espiritual, ele é real. Agora sim. Hoje, quando o senhor sai para ministrar, sempre acontece de ter libertação. Quando o culto é direcionado, quando o ambiente é direcionado à libertação, a pessoa que estiver dirigindo, os louvores têm que ser libertação. O ambiente, o movimento tem que ser libertação. Porque a pessoa já vem de longe, eu vou lá, eu vou receber. A mulher do fluxo de sangue não perdeu a sua oportunidade. Não perdeu. Eu vou lá e vou tocar pelo menos na orla dele. Então ela viu Jesus como médico por excelência. Ele criou um arquétipo de Cristo, uma imagem de Cristo como médico. E tocou na orla. E tem gente que toca o toque da multidão, não o toque da fé. Vai por ir mesmo. Vou na igreja, vou lá porque é bom, os irmãos cantam bonito, pregação é boa. Ele não vai com objetivo. Porque o nosso Deus é um Deus de propósito. Se não for com propósito, não acontece nada. Tem que ir com propósito. Aí eu vou lá porque eu vou agradecer a Deus pelo filho, pelo aniversário, pelos anos de casado, pelo meu marido. Vou agradecer a ele. E Deus vai receber como propósito. Então o ambiente é que cria o milagre. Né? Vou convidar uma pessoa no culto de libertação a falar outra coisa a não ser libertação. Que a fé vem pelo ouvir. Então, quando fala de libertação, a pessoa é impulsionada a crer, que o povo é uma massa manipulada. Crer e receber o milagre. Um ambiente que não tem isso, acontece. E o propósito também. Por exemplo, propósito de oração para isso, isso e isso. Você vai orar em cima daquilo. Satanás sabe. Então, você ora em cima daquilo, acontece o milagre. Daquilo que você orou. Entendeu? Então, olha, gente, eu vou orar aqui para Deus renovar suas forças. Está desanimado, está triste, com pouca força. Esse propósito, tantos dias. A pessoa já vai com aquela mentalidade de ser renovada e renova mesmo, porque a fé dele vai alcançar. Porque o ambiente criou isso. O propósito criou isso. Hoje, a gente já chegando no final da entrevista, hoje o que você acredita que o diabo mais investe nessa geração? Essa geração de hoje é uma geração que os próprios pais estão criando. Essa geração hoje é igual a 2 gerações, né? Que é a geração da filha de Jairo, que morreu, e a geração que sangra, que é do fluxo de sangue. O pai se sacrifica pelos filhos, sangrando, e uma geração que está morta. A geração que os filhos hoje quer receber tudo do pai e morreu. Já estão mortas nos seus sonhos, nas suas realidades de vida, nos seus projetos, e os pais estão sangrando. Como você vê a igreja, como você acha que ela precisaria estar posicionada para isso? A igreja, para ter um avivamento, tem que ser oração. Porque a oração ela é a chave
que abra as portas dos tesouros eternos de Deus. E a oração nunca quer demais. Deixar de orar que é de menos. Eu sempre falo isso. Então, o que, que acontece? Para a igreja avivar, tem que ter programações de oração. E a oração é a tarefa mais difícil da igreja. Põe um culto de oração para ver quantas pessoas vêm. Põe um culto de ensino para ver quantas pessoas vêm. Principalmente líderes que trabalham nessa área. Não vêm, porque a pessoa não quer orar. Porque é a tarefa mais difícil da igreja. Então, feliz é aquele que o Espírito Santo impulsiona ele para orar. Sol, chuva, frio, calor, ele ora. Tem aquele compromisso com Deus. O compromisso não é com os homens, é com Deus. Ele está orando. Né? Que é através da oração que flui, como eu já falei. Nas grandes guerras do Antigo Testamento, houve espiritualidade junto. Pode olhar nos patriarcas, naqueles profetas que Deus chamou. Tudo tem envolvimento da espiritualidade no meio. E a pessoa quer uma coisa, não ora mais. Quer buscar uma coisa, quer prestar um concurso, estuda, esquece de orar. Eu estou fazendo faculdade, esquece de orar, vai só estudar. Naquele curso que ele passa, sem a participação do Espírito Santo, trazendo equilíbrio, trazendo força, trazendo entendimento, ele vai ser prejudicado de alguma forma. Entendeu? Então, a oração na vida do crente, para a igreja despertar, tem que ter programações, retiros, culto destinado à oração. E orar em cima daquilo que a igreja está passando nas suas guerras, para as pessoas se sentirem libertas. Pode observar que a igreja de oração tem pouquinha gente. A igreja que ora, que Deus opera milagre, é pouca gente. Né? E no dia de ceia, as igrejas que não oram, tem mais gente do que nos outros cultos. Só fica 30 dias sem ir na igreja. No dia de ceia ele vai. E a ceia não é para todos. As ceias são para poucos. Vou passar o pente fino ali, muita gente desequilibrados, em pecados, desanimados. Religiosamente ele está ali, para participar, para demonstrar uma espiritualidade que às vezes não existe. A vida dele. Por causa de quê? Da vida de oração. Que não está tendo. E para pessoas que precisam se libertar, o que o senhor tem a dizer? Conhece uma pessoa que ela precisa de ajuda? Libertação de vício, ou libertação que ela sente que tem... nos nossos vídeos do Culto na Roça, tem muita gente que comenta assim, fizeram um trabalho para mim, eu preciso de ajuda, né? Ou tá orando por alguém. O que essa pessoa... Qual que é o primeiro passo dela? O primeiro passo, ela tem que querer. Que Deus não faz nada sem ela querer. Deus vai respeitar o querer dela. Depois ela buscar quem trabalha nessa área. Eu vou lá numa cantora para orar para mim. Tem que orar, tem que ir num lugar onde Deus vocacionou uma pessoa para acompanhar. Tipo, se está perturbado, tem algum problema, vai no psicólogo, cientificamente. Vai num psicanalítico. Vai no cardiologista. Primeiro tem que querer. Primeiro tem que a mulher Sirofenícia, primeiro de tudo, ela foi até Jesus. Segundo, ela chegou perto de Jesus. Terceiro, ela orou, Senhor, socorre a minha filha. Ela não foi buscar um milagre para ela, foi buscar para a filha. A minha filha, tá isso, explicou certinho. Se ele não for, ficar lá em casa, ficar em casa, o milagre não vai acompanhar ele, porque o milagre é acompanhado por alguém que vai ajudar, né? E a Bíblia fala, orai uns para com os aqueçareis. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor os levantará. Se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Foi Tiago que falou, irmão do Senhor. Então, primeiro tem que ir, depois tem que aproximar de Jesus. Depois ele tem que especificar para Jesus o que ele quer, orando.
ter paciência na hora da provação, igual a mulher. Jesus ficou calado para ela. Não é porque Jesus não queria curar, porque Jesus provando a fé dela, provando a paciência. Tem que ter paciência, né? E focar naquilo que está atrasando a vida dela em oração, né? E firmar. O cego ele não recebeu foi só um milagre. Recebeu a cura física e a cura espiritual, porque depois de curado ele seguia Jesus de caminho afora, né? Não adianta ir lá, não, eu quero ser curado. Pode ser que Deus dá uma cura para provar o milagre. Pode ser que Jesus pode libertar, mas o foco mesmo é de usufruir, firmar, usufruir das promessas, firmar com Cristo, não aceitar aquela vida de outrora, porque a Bíblia fala, quando o inimigo sai do homem, ele procura 4 cantos da terra, procurando repouso. A pessoa vai, recebe. O segredo não é receber a libertação, o segredo é receber e permanecer liberto. Tem as manutenções, né? Tem as manutenções que tem que dar. O segredo é receber e permanecer liberto. Porque ele vai trazer mais 7. Se a pessoa não permanecer. Aí vai procurar um lugar. Chega lá, ó, essa pessoa aqui. Lá, aquele tempo nós saiu dela, tá desanimada, tá fria. Ela não tá buscando mais o grandão. Então ele entra. E vai expressar a sua maldade. Então um vínculo antigo vai voltar tudinho. Entendeu? Porque antes a pessoa era uma casa. E Jesus fez a reintegração de posse, tirando aquele mal, né? Ele entrou, o valente, expulsou o valente, né? Ele entrou. E a pessoa vai e não busca, não dá suas manutenções devidas em oração, em santidade, leitura da Bíblia, jejum, oração, fazendo aquilo que a Bíblia, que Deus exige para ele. Para cada um, Deus tem uma exigência, né? Não adianta alguém exigir uma coisa para um novo convertido que não vai aguentar. Tem uma lista. E a lista dele é grandona. Assim. A nossa é pequenininha. A exigência de Deus é mais. Então ele vai fazer aquilo que Deus está exigindo dele naquele momento, para ele permanecer liberto. E constantemente. Se ele criou um vínculo muito forte lá no passado, ele tem que ficar muito forte na presença de Deus, para não deixar o inimigo entrar de novo e tomar posse da casa dele. Porque o poceiro, quanto mais ele tem em cima da terra, mais dá direito legal para ele permanecer e não sair. Né? Quando a pessoa invade uma terra, 1 ano e 1 dia, se tiver filho menor, o juiz dá a causa para ele. E depois de 5 ou 10 anos, ele entra com a posse daquela terra e faz escritura, já é dele. O inimigo, quanto mais tempo ele ficar na vida da pessoa, mais ele vai ser difícil de ser liberto, porque ele vai tomando de conta de todas as áreas da vida dele. E, para encerrar, o que o senhor tem para dizer para pessoas que querem entrar nessa área da libertação? Primeiro, tem que entender a vocação que Deus chamou ele. Se não chamou, vai auxiliar alguém. Se não chamou, preparou, vocacionou, não entra não, porque você vai perder seus filhos, sua família, vai destruir seu casamento. Né? Você não vai conquistar as promessas sem primeiro você entender e ter a chamada certeza que Deus te chamou. Não adianta ir porque alguém foi, não adianta ir porque é bonito, porque é bom, né? Porque você está competindo com a irmã que foi, com o irmão que foi, com o pastor que foi, com o missionário que foi, não adianta. Tem que ter certeza daquilo que Deus vocacionou. E quem foi chamado não quer ir. Quem foi chamado não quer. Já vem. O desânimo que ele tem é o averso. Quando eu estou desanimado de fazer alguma obra que Deus me chamou, o contrário, é aí que eu tenho que ir, é aí que Deus me chamou. Quando a pessoa não quer, aí que Deus chamou. A pessoa fica se oferecendo, quer ser, quer ir, quer fazer, Deus não chamou. Ele tem que ter a convicção e a certeza. Porque tem preço.
preço de retaliação, preço de prejuízo. Primeiro, se Deus chamou, ele tem que capacitar primeiro. Eu orei muitos anos sem dar uma saudação na igreja, sem orar por ninguém. Sem fechar aqueles traumas, aquelas brechas que eu tinha na minha vida. Né? Já passei por morte, sem entender, choques na empresa, né? Tomei um choque trifásico, 440, né? Podia estar morto, mas eu tinha convicção da chamada que Deus me chamou e não desanimei por isso, né? Porque eu vou numa reunião para ministrar, vejo uma pessoa doente e ninguém ora, nem faz nada, sai mancando, sai doente. O amor de Cristo que está em mim vai fazer eu não desanimar daquilo que Deus me chamou. Amém. Eu não consigo desistir dessas pessoas. Amém. Quando alguém é vocacionado, né, para fazer. Não adianta ir também por dinheiro, por intenção de dinheiro, intenção de fama. A intenção é reino, é vidas. Muitos estão indo porque, não, eu quero entrar nessa área porque assim vai dar muita gente, vou ganhar muito dinheiro. Vai não, que sua família vai ser destruída. Você vai ser destruído. A intenção, primeiro, é o amor de Cristo, depois o reino. O reino de Deus, o amor de Cristo na pessoa, nas vidas, depois o reino de Deus. Né? Tem que ter convicção que foi chamado. Tem que ir com intenção de reino. Né? Com dinheiro ou sem dinheiro, com gasolina ou sem gasolina, Deus prepara tudo. Amém. For com intenção de financeiro, intenção de fama, de dote, intenção de outras coisas no seu reino, ele vai andar contramão. E quem anda contramão, qualquer hora, ele, como diz o nortista, ele se lasca. Né? É isso mesmo. Pastor, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, né? E agora 2025 está chegando, eu vou trazer o senhor para ministrar no nosso culto, né? Vai ser um prazer ter o senhor aqui. E aí vocês já acompanham pelas redes sociais, Pastor Saulo vai estar aqui em 2025 ministrando nos nossos cultos. E compartilhe essa entrevista com alguém que você sabe que precisa, né, ouvir essa palavra da área de libertação. Pastor, eu não sei, depois as pessoas vão querer talvez entrar em contato com o senhor. Pode passar o contato, não sei se o senhor tem rede social. Pode passar. Que aí tá visitando a igreja do senhor lá também, né? Participar dos cultos, tem trabalho lá de alinhamento que o senhor falou, né? Tem um trabalho profético que nós faz assim num lugar arborizado, uma chácara, para a pessoa entrar em harmonia com o ambiente que está, para receber a cura mais rápido, né? Como se fosse um retiro espiritual, Como né? fosse um retiro. Mas é um pouco diferente dos encontros de outras igrejas. Isso, porque você faz um trabalho específico com a pessoa. Específico com 15 pessoas. Nossa, Orando em 250 tipos de causa. que benção, Alinhando o corpo também na área financeira. que benção. Os bloqueios que... Fé limitante, fé social, fé familiar, que nós fomos criados, né, com aquilo, vendo nossos pais não prosperar, aquilo foi construído para a gente também não prosperar. Dificuldade de lidar com o dinheiro, de administrar o dinheiro. Então a gente sempre acompanha nessa área para a pessoa ter o equilíbrio em todos os ângulos da vida, né? Amém, um projeto E lindo. a nossa igreja é humilde, ali no Jardim Novo Mundo, Rua Palmar, quadra U, lote 3, é Bandeirante com o Novo Mundo. Uma rua tem 2 CEP. É no fim da Vila Bandeirante e no fim do Novo Mundo, né, perto da Praça do Palmito. E os alinhamentos a gente vai pegando o nome conforme as pessoas que a gente vai acompanhando e percebe alguma coisa, alguma dificuldade que estão tendo para se libertar rápido, né? Amém. Então é isso, pastor, muito obrigada, né? A gente vai postar, não tá ao vivo, mas a gente vai postar essa entrevista até mais tarde. E que Deus venha abençoar, né, a sua vida nesse ministério aí. Amém? Deus abençoe. Aí o meu telefone é 62 999 29 4619. Eu mais o evangelista Silas e os obreiros estão organizando para a gente firmar nas redes sociais para fazer um trabalho de orar para as pessoas, acompanhar. Amém, Né? vai ser forte.
para Deus trazer o equilíbrio, com a intenção de reino de Deus. Amém. Né? As demais coisas serão Serão acrescentadas. acrescentadas. Né? É isso aí, gente. Essa foi mais uma entrevista do Culto na Roça. Deus abençoe vocês que ficou conosco até o final. E até uma próxima. Nós estamos aqui encerrando o ano de 2024. E 2025 tem muito mais aí que Deus tem preparado para nós. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Aê, que horas que é?